Stephen, Muito obrigado, Stephen. Realmente uma apresentação brilhante e muito abrangente. Eu acho que você falou de todos os maiores pontos. Eu gostaria que você soubesse um pouco menos do Brasil, não é? Porque, nesse caso, realmente você fez um desenho muito bom. Eu sou um pesquisador muito bom do Brasil. Isso, eu concordo. E depois de ouvir a sua palestra, eu diria que a única coisa que é melhor do que ouvir a sua palestra é ler o seu livro. Então, eu realmente recomendo para todo mundo aqui, para vocês lerem o livro. E ele será publicado, está disponível em inglês e será publicado em português pela Zara em setembro. E com isso, vamos começar as nossas perguntas e respostas. Por favor, levantem a mão, façam perguntas muito concisas, porque temos muitas pessoas interessadas em fazer perguntas. Vou começar com o Norman aqui e depois eu vou pegar 3 ou 4 perguntas e depois nós fazemos uma segunda rodada, ok? Norman, por favor, fale no microfone. Muito obrigado. O Brasil tem problemas muito sérios. Nos Estados Unidos, você tem um presidente, e você disse, né, que tem essas tendências de ditador. Mas não tem ali uma oposição política coerente ao Trump, apesar, né, de suas grandes vulnerabilidades. Será que você pode explicar isso? E aí uma pergunta paralela, que tem a ver com o Brasil. Existe muita pobreza e você tem candidatos muito respeitados para presidente. Mas, além disso, o Brasil tem grandes problemas institucionais em relação à representação política. E os brasileiros não falam sobre isso. E eu gostaria que você respondesse as duas perguntas, né? Por que essa participação política? Por que o Brasil não tem essa liderança política e os Estados Unidos também não têm essa liderança política do Partido Democrático, que é principalmente setorial e fala de coisas paroquiais e não as principais questões da vulnerabilidade do Trump? Será que você pode pegar outras perguntas? Sim. Paula? Ali. Isso, na última fileira. Oi. Será que você poderia comentar mais no papel da economia e os cenários que você descreveu? Porque a crise econômica no Brasil muitas vezes é evocada como motivo para essas escolhas políticas críticas e algumas coisas impensáveis, né, até 2 ou 3 anos atrás. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu acho que essa mesma pergunta para os Estados Unidos, né? Quanto que você acha que a polarização tem a ver com essa divisão econômica e será que é por causa da ameaça existencialista sentida ali pelos homens brancos americanos? Uma pergunta aqui. Oi, eu gostaria de mudar o assunto para a Europa. Eu queria saber se a imigração legal ou ilegal, né, que está acontecendo na Europa, o estabelecimento de zonas ou áreas onde você não pode ir e outros recursos, como é que isso está afetando as democracias, né? As eleições, os partidos? Obrigada. Última pergunta agora nessa rodada. Ali. Professor Levitsky, o que tem de errado com o Partido Democrata? Eu estou lendo Mark Lilas, o livro, né, do Mark Lilas, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu posso falar o dia inteiro sobre esse livro do Mark. Eu tenho fortes opiniões. Ele estará aqui em novembro. Você veio primeiro. Aí manda um oi para ele, então.
Então vamos ver. Vamos começar. Tinha duas perguntas sobre a oposição ao Trump. Então, a oposição ao populismo realmente é difícil, porque os populistas, eles fazem coisas terríveis aos membros da elite, né? E isso no espectro todo, né? Da esquerda para a direita. Então, coisas que insultam, que ameaçam ali os acadêmicos, os jornais, os empresários, e nós empurramos para trás, e isso reforça esse discurso ali dos populistas, dizendo assim, eles estão atrás de nós. Então, a mídia, os intelectuais, os oposicionistas, eles acabam sendo, vocês viram com Berlusconi na Itália, o Fujimori, vocês viram na Coreia, vocês viram com Chaves, com Trump, e isso geralmente reforça a animosidade ali dos dois lados. Agora, o que tem de errado com a parte democrática, né, o Partido Democrático? Em primeiro lugar, um dos motivos pelos quais a democracia dos Estados Unidos ainda está mais segura do que uma democracia na Hungria, na Polônia, na Turquia, em Nicarágua, é que nos Estados Unidos eles continuam a ter uma oposição robusta. O Partido Democrático é forte, ele é bastante bem organizado, ele tem muitos votos. O problema, entre aspas, com esse Partido Democrático é que é um partido muito heterogêneo. Realmente tem uma grande diversidade de americanos. Representa ali aqueles seculares urbanos como eu, e também os afro-americanos, os latinos, os asiáticos americanos, né, e o pessoal do Partido do Trabalho. São pessoas com necessidades, interesses, ideologias diferentes. Então, realmente, é um partido bastante heterogêneo por necessidade. Então, isso é um pouquinho incoerente, é um pouquinho pragmático, não possui ali uma ideologia clara e coesa, não dá, é muita diversidade para isso. E o Partido Republicano é muito coerente, ideologicamente é muito coerente, é muito coeso, porque ele tem uma força de homogeneidade. Então, basicamente, são todos brancos e cristãos. Isso é fácil de representar. Não é fácil de representar uma sociedade tão diversa quanto a metade ali dos Estados Unidos. Agora, por que o Partido Democrático está se comportando ali como o Mark Littman estava dizendo? Ele volta aos anos 30. Ele volta ali para o Roosevelt e aquele partido que representava ali a classe trabalhadora. Isso significa a classe trabalhadora branca. O problema com isso é que 44% desse voto do Partido Democrático é não branco. Metade do partido não é branco. Então, o número de ativistas crescente não é branco. Uma grande parte dos líderes não é branca. Então, isso é inevitável. Isso é um produto da democracia. O partido não é mais aquela classe trabalhadora branca, né, que algumas pessoas nostalgicamente gostariam de ter. O país mudou por causa da imigração, por causa de movimentação racial, né, para a igualdade racial, e essa qualidade democrática está representando isso, e esse que é o desafio. Você tem uma democracia multirracial que é bem difícil de manejar, de gerenciar, não é? Mas pelo menos todas as coisas ali que o Mark fala, não é? Mas é inevitável. Vocês podem falar para ele quando ele chegar aqui, ok? Podem dizer isso. Então, esses grandes problemas institucionais no Brasil, eu acho que o Brasil está passando por uma tempestade perfeita, né? Uma grande crise política e, ao mesmo tempo, tem uma crise econômica. O que aconteceu alguns anos atrás, em relação ao que poderia ser caracterizado como a pior crise de corrupção de qualquer democracia, ao mesmo tempo que tinha uma crise econômica. Então, isso colocaria qualquer democracia em qualquer lugar sofrendo, né? Se você colocasse uma dessas coisas. Agora, as duas coisas, que é exatamente o que o Brasil está passando, é pior. Então, o problema do Brasil de representação política e as respostas, né, do seu eleitorado e essa brecha entre os eleitores e os políticos, isso é um problema muito sério. Mas é um problema, assim, de prazo mediano ali. Não é uma coisa que você vai consertar hoje à noite, né?
é uma coisa que vai demorar. E eu trataria isso como se fosse um paciente de câncer, né, que acabou sendo, levando um tiro no peito. O Bolsonaro é o que levou o tiro no peito, né, nesse momento. Essa é a questão que precisa ser vista primeiro. E depois, os partidos democráticos do país. Eu continuo a acreditar que os pilares da democracia brasileira continuam a ser os melhores ali. Então, o PT precisa aprender, de novo, né, como falar, né, para resolver os problemas constitucionais. E isso é um problema pós-eleição, né, imediato. Não dá para resolver todas essas coisas ao mesmo tempo. Como é que é? Eu espero que seja o caso, né? Está falando de exílio. Então, qual que é a regra da economia? Isso é um fenômeno muito comum no mundo, né? Quando os países passam por momentos econômicos difíceis, as pessoas perdem, né, a fé nos seus políticos, né? Naturalmente, eles perdem a fé nas instituições democráticas, eles ficam frustrados, bravos com a elite, né, por um bom motivo. E são esses os momentos onde os populistas surgem e são os momentos onde os democratas precisam ser ali muito agressivos para defender a democracia. Isso em todos os países. Todos os países passam por momentos de crises econômicas e aí, por exemplo, os Estados Unidos tivemos a Grande Depressão, tivemos ali os demideuses, não é? E os demagogos, desculpa, não demideuses. Então esses demagogos, e você precisa realmente sobreviver a essas tempestades com esses demagogos. E é aí a tarefa que nós temos agora. E nos Estados Unidos, nós temos um maior nível de igualdade, né, desde a depressão. Realmente é um grande aumento de igualdade, né, que é um grande problema. Na verdade, isso piorou as coisas. Eu acho que nós temos ali a desigualdade, o nível de ódio ali no Partido Trabalhista ali seria menor, mas eu acho que as questões econômicas são secundárias, elas reforçam, né, o que causou a polarização. Então tem a ver com a cultura e tem a ver ali com os empresários, né, aqueles que têm ali os salários, né, mais altos e medianos, eles que dão apoio ao Donald Trump, não são os pobres, né, mas tem muita gente muito rica, são muitos brancos que estão indo bem ali com a globalização, estão indo bem também depois da crise de 2008, 2009, eles ainda votaram no Trump, não é só os outros. A imigração da Europa, eu não conheço muito bem a política europeia. Eu acho que a democracia multirracial, eu acho que é um dos grandes desafios que nós vemos nos Estados Unidos e no leste da Europa. A imigração está causando uma reação, está dando abertura, né, para essas políticas extremas, as políticas não, os partidos extremos da direita, e esses partidos extremos da direita, ideologicamente eu discordo de tudo com eles, eu acho que eles têm mau gosto, eles não necessariamente são uma ameaça para a democracia, mas contanto que eles sigam as regras democráticas, e eles basicamente têm feito isso. Eles não necessariamente são uma ameaça para a democracia. Eu acho que a democracia europeia, até aqui, ele não mostrou o tipo de crise institucional e polarização que nós vemos nos Estados Unidos. Pode até acontecer, mas ainda não aconteceu. Eu acho que eu respondi as perguntas. E a pergunta que você fez? O que tem de errado com o Partido Democrático? Ok, segunda rodada de perguntas. Vamos lá, temos uma ali, outra aqui. Ok, vai primeiro você. Eu tenho duas perguntas para você, que tem a ver com o que acontece no Brasil.
Uma seria melhor ter dois partidos fortes, como nos Estados Unidos, democratas e republicanos? Porque no Brasil você tem vários partidos e o sistema está aí, por exemplo, qualquer pessoa que abre um partido consegue financiamento, você tem vários partidos diferentes. A segunda coisa aqui, eu acho que o Bolsonaro, por que ele está indo bem? É porque tem muita gente, especialmente pessoas mais pobres, que não têm seguro, não é? Então, ele quer a lei e a ordem, né? Eles não se sentem seguras, então ele é a lei e a ordem. Ok, excelente. Você falou muito sobre países da América Latina, da América do Sul. A pergunta é como é que os parceiros estrangeiros, Estados Unidos, como é que vocês dão apoio à democracia no mundo todo? Porque a nossa experiência com esse tipo de suporte, às vezes é um pouquinho, vamos dizer, preocupante. Tem muitas opiniões diferentes sobre isso, não é? E a segunda pergunta, você falou também sobre o que aconteceu na Alemanha. E com certeza você sabe, o professor Dodd, que foi o último embaixador americano na Alemanha, ele falou várias vezes, ele informou o que estava acontecendo na Alemanha várias vezes. E os empresários americanos falaram assim, não toque no Hitler. A IBM ajudou bastante para acontecer o que aconteceu, né, no Holocausto na Alemanha. Então, qual que seria o papel dos empresários do mundo, né, na democracia? Muito bom. Última pergunta aqui. Parabéns pela brilhante palestra, foi muito boa. Eu queria saber em quais circunstâncias o sistema judiciário se torna envolvido e seduzido pelo autoritarismo, né, pelo candidato autoritário. Seduzido? O que você quer dizer com seduzido? Envolvido, né, ou capturado, né, pelo autoritarismo. Bom, o último trem para Paris. Eu estou pensando no exílio. Exatamente. Se nós tivermos alguma opção, né? Professor Levinsky, eu acho que é muito importante considerar que a crise brasileira não é apenas econômico-política, é também uma crise de liderança democrática, falta liderança democrática aqui. E eu acho que dentro do contexto de algumas dimensões de cultura política, né, autoritária no Brasil, a pergunta seria, como que dentro desse contexto, como é que você dá condições para ter novos líderes democratas? E a última, né? Pergunta mais fácil do Moisés. Ok, a última pergunta, que é a mais fácil, não é? Isso é uma regra aqui, a última pergunta é sempre mais fácil. Vamos lá. São ótimas perguntas. Eu acho que eu vou seguir a ordem. Bom, tem fortalezas e fraquezas em sistemas com dois partidos ou com vários partidos, né? O argumento ali é contra as questões extremas, como aqui no Brasil. Não tem dúvida que as democracias funcionaram em relação a sistemas de dois partidos e também com vários partidos. Não existe, eu nunca diria assim que, eu nunca argumentaria que um é melhor que o outro. Agora, tem um argumento, e o Juan Lanz ele acabou fazendo isso, mas tem outros também que mencionaram isso, é que um sistema com vários partidos não funciona muito bem combinado com o presidencialismo. Então, é melhor quando nós temos um sistema parlamentar. É difícil para presidentes construírem ali ou manterem, né, uma governabilidade quando você tem um contexto ali de vários partidos, né, um sistema onde eles nunca têm uma maioria no Congresso. Então, realmente, uns colegas muito inteligentes meus nos Estados Unidos argumentaram isso muito bem, que nos Estados Unidos, o Brasil
era impossível você governar o Brasil por causa desse multipartidarismo, né, com um sistema, né, com vários partidos. Agora, os brasileiros responderam isso, que seria a coalizão. Então, eles mostraram para a ciência política, que não necessariamente tem um final bonito para a história, mas eles mostraram que é possível meio que parlamentarizar os sistemas presidenciários quando você tem coalizões no Congresso. Inicialmente, nós não achávamos que isso fosse possível, achávamos provável, mas como já foi demonstrado, como os brasileiros demonstraram que é possível fazer isso. Agora, o problema no Brasil é que isso foi feito, particularmente nos últimos anos, através da corrupção. Então, os partidos estavam em conjunto, não por causa de ideologia, mas dando ali um pedaço ali do bolo, não é? Uma forma de se alimentar ali do Estado. E acabou ali com a Petrobras e a corrupção, né, que todos vocês conhecem bem. Então, o desafio no Brasil hoje, com esse sistema multipartidário, e eu acho que isso não vai mudar no futuro próximo, o Brasil vai continuar a ter muitos partidos, vai continuar a ter, né, esse sistema fragmentado de partidos. O desafio é como é que você torna esse presidencialismo multipartidário funcionar, essa coalizão funcionar, que realmente é uma coisa importante, é uma inovação democrática importante, como é que isso funciona sem corrupção? Como é que você junta os partidos numa coalizão sem deixá-los se alimentar do Estado, sem dar um pedaço ali da Petrobras para eles? Isso é um dos grandes desafios que nós temos na democracia brasileira. E eu peço desculpas, né, se eu esquecer alguma pergunta. Bolsonaro, realmente, você tem razão. Eu tenho ficado bastante preocupado, né, desde as Filipinas, não é? Quando que o Duterte vai aparecer na América Latina? Porque, né, varia nos países, né, o nível de crime, e quase todo país na América Latina é considerado como sendo próximo ao pior. Então, a pergunta é quando que alguém vai entrar, alguém que promete ali uma solução autoritária ao crime. E eu fiquei surpreso que nós não vimos isso muito na América Latina, nós vimos isso pouco, mas eu acho que você tem razão sobre o Bolsonaro. Agora, a pergunta em relação ao suporte à democracia nos Estados Unidos, eu não sei se eu entendo bem, mas eu vou explicar o que é. E aí, vamos ver se eu realmente entendi a sua pergunta. Os Estados Unidos, como um superpoder mundial, sempre esteve envolvido nos resultados dos regimes, nos estados periféricos ali na América Latina, dando suporte a alguns regimes, impondo outros. Mas a minha posição é que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos realmente foi uma força bem negativa para a democracia, porque o seu principal objetivo era contra o comunismo. E eu acho que também o registro americano no final da Guerra Fria, então, na era pós-Guerra Fria, o Clinton e até o Bush, não é? E Obama também, né? Então, basicamente, na América Latina, as coisas foram melhores, era melhor. Não era perfeito. Os Estados Unidos foi uma força positiva para a democracia na América Latina entre 1980. Na verdade, entre o Reagan, no final da presidência do Reagan, e recentemente. Isso mudou dramaticamente nesses últimos anos. Os Estados Unidos começou com Obama, mas é mais intenso com o Trump. Agora nós temos um governo que não apenas não se importa com a democracia, mas, na verdade, tem um pouquinho de... Eles gostam de autocratas, não é? E um claro exemplo que nós vimos recentemente seria Honduras. Em Honduras, nós temos um governo conservador que utilizou um pacto ali na Corte Suprema para ter uma reeleição ilegal. Essa eleição foi questionável, de repente foi roubada, né? E os Estados Unidos disseram assim, legal, gente, nós gostamos. E agora tem pouco custo, né? Custo externo, custo internacional para o autoritarismo na América Latina. Na verdade, nós voltamos à era da Guerra Fria. Por isso que eu acho que essa questão de clima é menos favorável à democracia, menos do que nos anos 90.
Agora, qual que é o papel dos negócios, né, dos empresários? Aqui do meu lado, nós temos um dos especialistas líderes, né, em relação ao empresariado e regimes políticos da América Latina. Então, eu fico com medo de dizer qualquer coisa. Eu aprendi muito sobre isso do presidente Cardoso. Mas os negócios podem funcionar para qualquer lado. Eu acho, provavelmente é normativo, eu não sei se é objetivamente correto, mas eu acredito que isso é interesse a longo prazo dos negócios para desenvolver, dos empresários, né, para desenvolver ali o apoio às instituições democráticas e defende a democracia, mas o empresariado não olha muito à frente, especialmente durante uma crise, eles olham só o curto prazo e aí eles podem cometer erros, né, bastante decisivos. Mas não é uma área que eu realmente conheço muito bem. E o que eu escrevi aqui? Ah, tá, a parte do judicial, do autoritarismo. Então, tem alguns que isso acontece antes do poder, né, de entrar no poder, mas captar o judiciário é o primeiro movimento, é o primeiro item da agenda de qualquer autocrata eleito. Se você for um autocrata eleito e você quiser reter, ou se você planeja abusar o poder, ou se perpetuar ali no poder, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar aquele juiz e colocar ali no seu bolso, né? Captar o judiciário. Isso faz duas coisas. Isso te protege, né, de investigação, permite que você utilize o poder para quebrar a lei e ser protegido, e você pode usar a lei como uma arma contra os oponentes. O seu oponente, ele acaba sendo acusado, né, de problemas de problemas de impostos, e então é a primeira coisa mesmo que eles fazem, né? Você pega ali o judiciário. Trump tentou, ele teve menos sucesso, né, do que outros. Como é que você... obrigado por essa pergunta, né? Como é que você chega à democracia aí? No meu pouco tempo aqui, eu tive a sorte de falar com jovens brasileiros que fundaram, né, organizações bastante impressionantes. E eles estão tentando fazer exatamente isso. Estão tentando patrocinar, conseguir dinheiro para recrutar, treinar e dar apoio a novos líderes. E é Renova que chama? Renova, isso. É uma organização bem interessante. E nós precisamos dar à sociedade civil, aos empresários, o tempo e o espaço para inovar e para chegar ali nas reformas. Não existe um líder que vai chegar ali de Deus. Deus não vai nos ajudar nesse caso, são os brasileiros que vão fazer isso. E nós precisamos continuar a dar aos brasileiros o tempo e o espaço para fazer isso. E é por isso que é tão importante proteger a democracia. Would you like to ask a question? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber que estamos muito felizes em receber você aqui. Eu li o seu livro, gostei muito do seu livro. Eu acho que nós precisamos ler o seu livro, porque é verdade, a democracia morre. E nós estamos enfrentando um momento muito difícil. Eu não posso dizer ali o que eu acho, né? Porque isso está passando na TV, né? Já está na TV, né? Exatamente. Tudo que acontece comigo vai para a TV, né? Toda palavra precisa ser muito bem, muito cuidadosa. E o que você disse está correto, né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma grande polarização. Os motivos para a polarização foram muito bem explicados. Eu só colocaria que nós temos outras formas de comunicação, e isso também ajuda, né? Uma difusão muito rápida de fake news, né? De notícias erradas, veja, né, o que aconteceu ali, a polarização na rede brasileira. O meu filho, né, a minha filha estava lá também, ele recebeu ali de algum amigo um meme, né, não sei como é que fala isso em inglês, meme, mas eu estava ali com Lula e um dizendo ao outro assim, vamos fazer a mesma coisa, mas vamos disfarçar. Cada um de nós, né, nós vamos implementar o socialismo mesmo, mas eu não disse isso, né?
né? Nós estávamos concorrendo na época, não é? Então, isso é o extremo, né? Todos são notícias, né, falsas, né, fake news, mas eles tentam fazer isso e então precisamos tomar cuidado. Mas essa é a situação que nós temos no Brasil, não é? Não é uma situação completamente nova, né, em relação à Constituição, mas é uma coisa nova. Você tem o ódio, existe o ódio entre as pessoas, não apenas no nível político, mas na população, na sociedade brasileira. Como eu sou um homem mais idoso, né, eu posso dizer isso. Eu lembro de outros momentos de ódio no Brasil. No presidente Vargas, não é? Realmente teve esse ódio em relação ao presidente Vargas, e nessa época era um ódio que existia ali na nossa vida mesmo. E novamente, quando o Goulart estava no poder, novamente era muito fácil, não é? Essa questão de pegar assim o impossível, era impossível ter qualquer tipo de diálogo. E nós estamos chegando a esse ponto muito perigoso. E outro dia eu fui para o tribunal, né, o judiciário, para dar um testemunho, e pediram para eu ir lá, porque o pessoal do Lula, né, que pediu para eu ir lá. E sobre o quê? Sobre a constituição do Instituto Lula. E eu não tinha ideia. Eu não estava lá, não é? Não fui lá. E eu falei o que nós fizemos nesse instituto. E, imediatamente, todo mundo estava contra mim. O que você estava fazendo aí? Você está defendendo Lula? Não, eu não estou defendendo Lula. Eu só estou dizendo a verdade, não é? É a minha percepção. E essa que é a situação no Brasil. Então, a falta de tolerância está aí, já está aí, e isso que é muito perigoso. Eu não estou aqui para criticar ou acusar ou jogar a culpa, né, em alguém. Nós todos somos responsáveis. Nós precisamos achar uma forma de sair dessa situação. Eu não quero repetir o que você disse, mas, em geral, eu concordo. Você tem ali uma armadilha na democracia, e não necessariamente isso vai ser materializado. Depende. Mas, de qualquer forma, em algum momento vai ser necessário voltar para um momento de diálogo. Porque senão vai ser impossível voltar, né, com isso, com uma nação. Porque nós precisamos levar em consideração que temos uma nação, não é só um Estado. Não é só um estabelecimento. Não, é mais que isso, nós temos pessoas de uma nação. E falando novamente de normas, de cultura, a cultura brasileira, você diz que é muito difícil manter a democracia, não é? Pelo menos no sistema multipartidário, quando existe uma questão por trás. Então, até certo ponto, nós temos uma questão, né, não extrema, né, racional. E aqueles que descreveram, né, a história brasileira, a questão ruim no Brasil é a questão que você sempre tem que chegar a um acordo. E isso é para transformar tudo em conciliação, como se conciliação fosse algo ruim. Não, a democracia precisa de um pouco de conciliação. E não é assim no sentido de, eu tenho uma ideia minha, não é igual à sua, mas nós podemos, né, estar em conjunto, né, apesar das diferenças. Isso faz parte da vida. É um momento ali de intolerância. É isso que nós estamos fazendo. Eu acho que o risco existe no Brasil. Não é iminente, mas existe. E vai depender, até certo ponto, né, na capacidade da liderança, de ter um papel mais ativo, defendendo ali os valores e tendo a coragem de falar com o inimigo, né, do outro lado. Você fala com o outro lado. Não é algo simples. Eu não quero entrar nos detalhes, não é? Mas eu já tentei várias vezes, mas é difícil, porque você não tem suporte do seu lado. E do outro lado, normalmente, dá muito medo. Será que eu devo ir ou não? Melhor não se mexer.
E agora estamos chegando às eleições. Eu sou realista. Né, as campanhas eleitorais, é impossível pedir coesão nesse momento. Mais tarde, nós vamos precisar pensar nisso, né? Pensar em que tipo de coesão, em que tipo de instituição e as normas que nós poderemos sustentar. Esse exercício ali da democracia. Então, ler o seu livro é algo muito importante para os brasileiros, porque temos os riscos ali e também novas formas. Como que a democracia morreu? Não é mais aquele coup d'etat, aquele golpe. Não, é muito mais difícil você perceber e lutar contra. É um tipo de corrupção dos valores da democracia, é passo a passo. E no nosso caso, né, foi dito várias vezes aqui, nós temos uma crise econômica, tivemos uma crise política, uma crise moral, né, de corrupção. Então, isso está colocando ali uma situação bem difícil, né, para o sistema político no Brasil. Nós, às vezes, né, nós temos tempo, né, para reorganizar as coisas, precisamos de tempo para isso, porque senão vai ser uma realidade. Nós somos 210 milhões de pessoas, né, muita gente. Então, é impossível ver isso, né, rápido. Nós precisamos tentar nos recuperar e novamente, recriar a confiança. É simples de dizer, não é? Bem difícil de realizar. E uma coisa fundamental nesse tipo de situação é o verbo, né? Você precisa falar com a nação. Os nossos líderes não conseguiram explicar para a nação o que está acontecendo. Alguns são capazes de manipular o Congresso, articular, não é? Articular no Congresso, mas não expressar para a nação os objetivos. Até que ponto que nós estamos trabalhando para chegar a esses objetivos? O que pode ser feito? Então, nós voltamos ali aos velhos tempos, quando era possível falar com a nação. E talvez tentar ter um diálogo nesse nível. E, finalmente, por causa da situação eleitoral, nós veremos, né, em várias ocasiões, debates, principalmente debates entre os jornalistas e os candidatos. Isso é uma coisa dramática, porque o debate é um instrumento para a destruição do candidato. Todo mundo. É destruição. Então, não é para tentar ver, né, o que eles estão propondo, será que é possível fazer o que você está propondo? Não, vamos comprovar que esse cara é de mentira, né? Ele não está falando a verdade, você disse isso e agora você está fazendo essa outra coisa, não é? Então, o debate eleitoral provavelmente vai produzir mais antagonismo, em vez de mais coesão possível, porque nós não estamos discutindo a questão brasileira principal, mas vamos ser mais otimistas, né? Você falou sobre vários amigos antigos, o Lins era uma pessoa maravilhosa, que dedicou a sua vida, né, descrevendo ali a democracia, e dentro da democracia, né, a parte parlamentar, ele veio várias vezes, tivemos altas discussões sobre isso. Temos ali o Alfred O'Donnell, né, que era um trabalhador, que ele trabalhou com isso aqui no Brasil, e o Philip Schmidt, eles são gigantes, porque isso há décadas atrás, né, eles tiveram os esforços com seus livros, eles nos pediram, né, para nós refletirmos o que nós estamos discutindo agora. Muito obrigado por ter vindo.